Olá pessoal, agora trazendo mais um tema de emergências pediátricas, eu, Evelyn e Natália vamos falar sobre identificação e tratamento da parada cardiorrespiratória. Bom, para começar, o que seria a parada cardiorrespiratória? Ela se trata da ausência e ineficácia da atividade mecânica do coração, levando à cessação da circulação sanguínea. É importante pontuar que a principal causa de parada cardiorrespiratória na pediatria é a insuficiência respiratória. Bom, em relação aos principais ritmos de parada, temos 4. A assistolia, a atividade elétrica sem pulso, a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, sendo os dois primeiros os ritmos cardíacos mais frequentes na pediatria. Começando pelo suporte básico de vida, é importante pontuar que ele pode ser realizado por qualquer pessoa, tanto leigos quanto profissionais da saúde em ambiente extra-hospitalar. Na pediatria vão ser definidas algumas faixas etárias. Vamos ter os lactentes, que são os menores de 1 ano, as crianças, que vão ser as maiores de 1 ano até antes dos sinais de puberdade, e os adolescentes, que vão seguir as diretrizes de RCP de adultos. Em relação à sequência de atendimento na PCR pediátrica, vamos ter, primeiro, que assegurar a segurança do socorrista e da vítima. Segundo, checar o nível de consciência e, caso o paciente não responda, chamar por mais ajuda. Terceiro, verificar a respiração e o pulso central de modo simultâneo, lembrando que não deve levar mais que 10 segundos. Em lactentes é preferível o pulso braquial, enquanto que crianças e adolescentes o pulso carotídeo ou femoral. No quarto passo, devemos iniciar a RCP seguindo a sequência de compressão torácica, abertura de via aérea e boa respiração. A frequência das compressões elas devem variar entre 100 a 120 por minuto e deve ser feita uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Em relação à profundidade de compressão, ela deve ser realizada em 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax e também não esquecer de, após as compressões torácicas, permitir o retorno completo do tórax. Em relação à técnica de compressão torácica, vai depender da faixa etária e da quantidade de socorristas presentes. No caso de lactentes com apenas um socorrista, é realizada a técnica com os 2 dedos no terço inferior do externo, abaixo da linha intermamilar, como mostrada na imagem. E quando é um lactente com 2 ou mais socorristas presentes, a técnica a ser realizada é a de 2 polegares, apoiada no terço inferior do externo, evitando a região do apêndice tifoide, com as mãos envolvendo o tórax. Nas crianças, a compressão é realizada no terço inferior do tórax com 1 ou 2 mãos. No quinto passo, é realizada a abertura da via aérea e a ventilação. A abertura da via aérea pode ser realizada pela elevação do queixo ou anteriorização da mandíbula, caso não haja histórico de trauma, e a ventilação é realizada pela bolsa válvula-máscara, em que deve ser escolhido um tamanho adequado nos lactentes e crianças menores de 450 a 500 ml e em crianças maiores e adolescentes a de 1000 ml. Além disso, essa máscara ela deve ser posicionada da ponte nasal até o queixo, com uma importante vedação da máscara com a face. Além disso, é importante oferecer uma ventilação efetiva e evitar a hiperventilação. No caso do sexto passo, vamos coordenar as compressões torácicas e as ventilações. E aí vai depender também da quantidade de socorristas presentes. No caso de apenas um socorrista, é recomendada a relação de compressão-ventilação de 30:2, independente da faixa etária. Na presença de 2 ou mais socorristas, em crianças e lactentes, é recomendada a relação de 15:2. Lembrando que em adolescentes, independente da quantidade de socorristas, vão ser sempre a relação de 30:2. E além disso, é recomendado também para todas as faixas etárias o rodízio de funções a cada 2 minutos. O sétimo passo é a desfibrilação. Então, assim que disponível, o DEA deve ser utilizado e aí ele vai permitir a identificação de ritmos chocáveis, no caso a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Ele é seguro e pode ser usado em crianças, exceto no período neonatal. Caso o ritmo seja chocável, após administrar o choque, é necessário recomeçar a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos ou 5 ciclos antes de verificar o ritmo novamente. O posicionamento convencional das pás é o anterolateral, ou seja, infraclavicular direito e abaixo do mamilo esquerdo, como mostrado na imagem. O uso de pás pediátricas com atenuadores de cargas é recomendado em crianças menores de 8 anos quando disponíveis, mas no caso de não ter disponibilidade, o DEA com pá de adulto pode ser utilizado nos menores de 8 anos, exceto no período neonatal. Dando seguimento, o suporte de vida avançado é um aperfeiçoamento do suporte básico de vida, porque o suporte avançado vai acontecer dentro de um ambiente hospitalar, o que nos permite melhores recursos para socorrer a vítima. Vai ser possível, então, ter uma via aérea definitiva, uma monitorização eletrocardiográfica para detectar o ritmo cardíaco, uma desfibrilação manual, permitindo o ajuste da carga, obter um acesso venoso, administrar fármacos e investigar possíveis causas do PCR. Começando pelo suporte ventilatório, ele vai permitir uma permeabilização da via aérea,
uma oferta de oxigênio e uma ventilação adequada. A via aérea avançada mais indicada é a intubação orotraqueal, com tubo com cuff. O cuff vai fazer a vedação do ar para que a ventilação mecânica seja mais eficiente. E qual o tamanho da cânula a escolher? Acima de 1 ano, podemos usar essa fórmula, que é a idade dividido por 4 mais 3,5. Então, se é uma criança de 2 anos, nós iremos utilizar o tamanho 4 com cuff. Se for uma criança menor de 1 ano, nós podemos utilizar a numeração 3. Lembrando que deve ter atenção na hora de intubar para minimizar as interrupções das compressões. Para avaliar a qualidade da RCP, temos a capnografia. Ela reconhece o retorno da circulação espontânea, que é identificada através da elevação abrupta e sustentada do CO2 expirado, com valores próximos ao normal, como podemos ver no final desse gráfico, uma elevação do CO2 expirado, dando indício do retorno da circulação espontânea. Após a obtenção da via aérea avançada, não vai ser mais preciso coordenar as compressões com a ventilação. Então, um socorrista realiza a compressão de 100 a 120 compressões por minuto, enquanto o outro socorrista vai realizar uma ventilação a cada 2 ou 3 segundos, através do tubo traqueal. E lembrando de fazer o rodízio e checar o ritmo a cada 2 minutos. Como já mencionado, no suporte avançado é possível o auxílio de fármacos e eletrólitos. E quais seriam os principais? Temos a adrenalina, que ela é indicada para todos os ritmos, sejam eles chocáveis ou não chocáveis. A adrenalina ela tem um efeito antiadrenérgico, então aumenta a pressão diastólica da aorta, melhorando a perfusão coronariana. Nos casos de ritmos não chocáveis, ela deve ser administrada o mais rápido possível. E qual é a dose? A dose é de 0,01 mg por quilo, via intravenosa ou intraóssea, que equivale a 0,1 ml por quilo de solução de 1 para 10 mil. Essa solução de 1 para 10 mil é uma ampola diluída em 9 ml de soro fisiológico. Em casos que não foram possível obter o acesso vascular, ela pode ser utilizada por via traqueal, com uma dose 10 vezes maior, que é 0,1 mg por quilo. A dose ela pode ser repetida a cada 3 a 5 minutos. Outro fármaco é a amidarona, que é um antiarrítmico utilizado apenas em ritmos chocáveis, FB e TV sem pulso. E só pode ser usada quando não teve resposta à desfibrilação. A dose é de 5 mg por quilo, via intravenosa ou intraóssea, e ela pode ser administrada até 2 vezes. Lembrando de administrar o flush com soro fisiológico de 0,9%. O cálcio é indicado no tratamento de hipocalcemia, hipercalemia, hipermagnesemia e intoxicação por bloqueadores de canal de cálcio. E a dose é de 5 a 7 mg por quilo de cálcio elementar. Também pode ser utilizado o magnésio em casos de hipomagnesemia e na taquicardia ventricular polimórfica com QT longo, com a dose de 25 a 50 mg por quilo via intravenosa. Também podemos utilizar a glicose em casos de hipoglicemia, com a dose de 0,5 a 1 grama por quilo via intravenosa. Também temos o bicarbonato de sódio, que ele só vai ser indicado em caso de acidose metabólica ou quando o PCR está muito prolongado. Só que ela deve ser tomado cuidado na hora de administrar, porque o bicarbonato leva à precipitação do cálcio e à inativação da acetacolamina. Então, deve evitar a mistura dessas soluções. Em relação aos ritmos cardíacos, nós temos os chocáveis e os não chocáveis. Ou seja, os que vão aceitar a desfibrilação e os que não vão aceitar. Dentro dos ritmos cardíacos chocáveis, temos a taquicardia ventricular sem pulso, que se apresenta com um complexo QRS largo e organizado, e a fibrilação ventricular, em que a sua atividade elétrica é mais desorganizada e mais caótica. No caso dos ritmos cardíacos não chocáveis, temos a atividade elétrica sem pulso, que se trata de uma atividade elétrica organizada, entretanto o paciente não apresenta pulso, e a assistolia, em que vai ser possível ver no monitor uma linha reta
E aí é necessário checar os caos e conexões, aumentar o ganho e mudar a derivação para confirmar esse ritmo. Bom, identificada a parada cardíaca e iniciada a reanimação, após a verificação do ritmo e se apresentar um ritmo chocável, devemos administrar o choque. Após a administração do choque, devemos imediatamente recomeçar as compressões por mais de 2 minutos antes de uma nova verificação. Além disso, é importante também obter um acesso endovenoso ou intraósseo. Após esses 2 minutos e uma nova checagem de ritmo, caso esse se mantenha chocável, devemos administrar um novo choque e continuar as compressões por mais de 2 minutos. Além disso, realizar a administração de epinefrina, que pode ser repetida a cada 3 a 5 minutos. Com a nova verificação de ritmo ainda se apresenta chocável, devemos administrar novamente o choque, continuar a reanimação por mais de 2 minutos e devemos considerar a administração de um antiarrítmico, como a amidarona ou a lidocaína. É importante pontuar que as pás dos desfibriladores manuais, eles podem ter 2 tamanhos. Os adultos, que vão ser indicados para as crianças maiores de 1 ano, e o infantil, que vai ser indicado para as crianças menores de 1 ano. E em relação à dose inicial de desfibrilação, nas crianças é recomendado que a primeira desfibrilação seja de 2 joules por quilo, a segunda de 4 joules por quilo e as doses subsequentes de 4 a 10 joules por quilo. No caso de identificado um ritmo não chocável, devemos continuar a reanimação e, além disso, também conseguir um acesso endovenoso ou intraósseo para a administração imediata de epinefrina, a qual pode ser repetida a cada 3 a 5 minutos. Após nova verificação de ritmo, se apresentar um ritmo chocável, devemos proceder com o protocolo de ritmos chocáveis. Caso continue não chocável, devemos continuar a reanimação por mais 2 minutos e, além disso, buscar causas reversíveis. Dentre as causas reversíveis, podemos usar os Hs e o Ts, sendo os Hs hipovolemia, hipóxia, hidrogênio, hipoglicemia, hipo ou hipercalemia, hipotermia, e os Ts, tensão no tórax, tamponamento cardíaco, tóxicos, tromboembolismo pulmonar e trombo na coronária. O que fazer após a ressuscitação? Os cuidados pós-ressuscitação têm o objetivo da manutenção da perfusão dos órgãos vitais, da prevenção de lesões secundárias e da prevenção de nova PCR. E quais seriam esses cuidados? Então, tem que ter uma monitorização da oxigenação e ventilação para que o paciente tenha normoxemia entre 94% e 99%. Também tem que ter uma monitorização hemodinâmica. Então, manter uma pressão arterial sistólica maior que o 5º percentil para a idade e sexo e também avaliar lactato sérico e o débito urinário. Deve ser feito um controle da temperatura, então manter a temperatura do paciente de 36 graus a 37,5 graus Celsius. Um neuromonitoramento com eletrocefalograma de preferência e também, quando possível, tratar as convulsões. E sempre ficar de olho na glicemia e nos eletrólitos. E da reabilitação, como se dá? A reabilitação do paciente vai depender dos danos causados, mas de forma geral, vai ser necessária uma abordagem multiprofissional e um segmento neurológico para avaliar funções neurológicas e também monitorar o aparecimento de nova morbidade. Por fim, quando devemos interromper a ressuscitação? É uma competência médica e não há, até o momento, preditores que possam guiar e orientar o momento do término da RCP. Mas existem alguns indicadores que podem ser avaliados para tomar uma decisão. Então, quais são esses indicadores? O tempo de PCR, a idade da vítima, qual o local da PCR, se é extra-hospitalar, qual o ritmo inicial, quantas doses de adrenalina já foram administradas. Além disso, a gente pode analisar também a exaustão da equipe. Então, deve continuar a RCP? Qual o prognóstico desse paciente? Porque a gente sabe que quanto mais tempo durar, mais danos a vítima pode ter. Além disso, avaliar as condições do ambiente e também as condições da segurança da equipe e da vítima. É uma decisão muito difícil. Então, por isso existem esses indicadores para dar um auxílio, mas cada caso deve ser analisado. Muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima.